Para medir a voltagem, também chamada de tensão ou diferença de potencial entre dois pontos de um circuito, o primeiro passo é colocar o botão do seletor do multímetro na faixa de escala em DCV, que representa a voltagem em corrente contínua, ou ACV, voltagem em corrente alternada. Escolher um ponto da escala maior do que aquela que você quer medir. Se você não tiver a ideia do valor a ser medido, inicie colocando o botão seletor na maior escala de voltagem e depois vá diminuindo a escala para se alcançar maior precisão de leitura. Coloque as ponteiras entre os pontos a serem medidos. Observe que lemos 129 volts. Ao abaixarmos a escala para a faixa desta voltagem, que é de até 200 volts, quando refazemos a leitura, observamos que a precisão aumenta. Para a medida de voltagem em corrente alternada, ACV, não é necessário se preocupar com a seleção de ponta de prova entre os pontos que queremos medir. Já para a medição de voltagem com corrente contínua, deve-se colocar o botão seletor em DCV e a ponteira do terminal positivo no ponto positivo do circuito e a ponteira do terminal negativo no ponto negativo do circuito. Se você colocar trocado, o medidor apresentará um valor negativo. Neste caso, basta inverter a posição das ponteiras para realizar a leitura correta. Com este raciocínio, você poderá definir os valores indicados em qualquer escala e efetuar as leituras. Estude outras escalas no manual. Para medir corrente, utilizamos o amperímetro, que deve ser instalado em série no ponto do circuito que queremos medir. Da mesma forma, utiliza-se o multímetro digital para medir corrente. O aparelho é ligado em série e a corrente deve circular através dele. Ao utilizar o multímetro na escala de amperímetro, precisamente nessa escala de alta corrente, que é a escala de 10 amperes, tem que se tomar cuidado que você pode até usar essa ponteira que vem com o multímetro, mas por no máximo 15 segundos, né? Porque acima desse tempo é provável que esse fio não aguente e comece a esquentar e até derreter. Então teria que se utilizar uma ponteira especial se houver necessidade de se usar, de se medir por mais de 15 segundos essa corrente de 10 amperes. Como vimos no multímetro, nós só conseguimos medir correntes baixas, né? Então, para medir correntes e amperagens mais altas, nós utilizamos o alicate amperímetro, né? Então, ele tem que ser utilizado você colocando ele num dos fios do fase, né? Ou do neutro, né? E você colocando em apenas um, tá? E você consegue verificar a corrente que está passando, né? O alicate amperímetro, ele consegue detectar o campo elétrico, eletromagnético gerado pela corrente, né? E através dessa detecção ele consegue medir a corrente que esteja passando pelo fio, né? Então ele é muito utilizado para medir correntes mais altas que não dão para ser medidas com o multímetro. Observe aqui que se colocarmos no neutro e no fase ao mesmo tempo, a corrente medida é uma corrente nula, porque um anula o outro. Então, para fazer a medida corretamente, nós devemos colocar em apenas um dos fios, então nós conseguimos fazer a leitura da corrente que está passando por ele. E se medirmos no outro, vai dar o mesmo valor.